Nascemos com esta incrível capacidade de extrair calorias da gordura corporal armazenada. A razão pela qual não fazemos ao longo da vida é porque você tem 2 anos e já está comendo biscoitos, bolachas, ervilhas moídas e todo tipo de carboidratos. Sorvete e tudo mais. O que fazemos se mudamos a dieta não é doloroso. Você se livra dos... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Se você quiser ser um atleta de resistência ou ter mais resistência na vida, quer ganhar massa, ficar magro, o que quer que seja, você tem que ter um estilo de vida específico com o que eu sempre gostei. Você estava falando sobre como eu tenho a mesma mesa que você, eu pensava, eu tô fazendo algo que ele tá fazendo, eu tô fazendo certo, então eu quero mergulhar no que é essa filosofia e como você realmente vive isso. Certo. Meu principal objetivo é viver de forma fantástica. Esse é o slogan, esse é o lema da nossa empresa. Primal Blueprint, Vida Fantástica. O que significa extrair a maior quantidade possível de prazer e contentamento, realização, a cada momento possível. É claro que haverá momentos ruins, mas para viver o momento, para apreciar o agora, apreciar os relacionamentos, para se divertir quando você estiver fazendo exercício, para apreciar cada pedaço de comida que você estiver comendo e não só engolir porque é saudável. Realmente gira em torno de orquestrar um estilo de vida de prazer, de experiências hedonistas no contexto deste mundo moderno que temos aqui. Entendendo que estamos aqui com genes caçadores-coletores que têm certas tendências e expectativas em relação a nós que podemos satisfazer tanto por meios naturais quanto por meios artificiais. Às vezes, não há uma resposta correta, mas se trata de escolhas. Pois, afinal de contas, nós somos livres para escolher. Como faço escolhas que sirvam no curto prazo, que me deem prazer, que não me prejudiquem no longo prazo? É uma visão geral do que enfrentamos aqui. Mas à medida em que você se aprofunda, à medida em que você o ferve e o destila até o que parece, quais são os tipos de alimentos que escolhemos para comer que ativam genes que constroem músculos ou queimam gorduras? Quanta exposição solar devemos ter para fazer vitamina D e ficar bronzeados, mas não muito para que nos queimemos? Quanto tempo de sono devemos ter? A propósito, dormir é uma coisa muito agradável, se você estiver disposto a reconhecer isso. Quantas horas de sono devemos ter de uma forma revigorante e que nos permite ser criativos diariamente sem que durmamos demais? Como utilizamos nosso cérebro regularmente, além da simples rotina de verificar os PDAs? Como fazemos quebra-cabeças? Como jogamos jogos? Somos criativos? Tocamos instrumentos? Aprendemos uma língua? Como usamos nosso cérebro? Todas essas coisas fazem a totalidade da experiência humana e eu adoro olhar para todas as maneiras em que podemos escolher esses comportamentos que se manifestam como prazerosos, agradáveis, proporcionando contentamento e realização, e vão nos compondo em direção a um ser humano melhor, sabe? E quando você começou a assumir isso, porque você era um triatleta? Sim, eu fui maratonista nos anos 70. Uau. Na verdade, no final dos anos 60 e início dos anos 70. De lá pra cá eu fui triatleta, eu estava sempre tentando me aperfeiçoar. Otimizar o desempenho. Usando as ferramentas da época, que eram bastante rudimentares. Era como, tudo bem, correr muitos quilômetros e comer muitos carboidratos e você estará onde precisa estar. Bem, isso era o que sabíamos, isso era tudo o que sabíamos e não era exatamente apropriado. Ao longo dos anos eu me machuquei, me lesionei com super treinamento e uma dieta inflamatória. Massa, pães... Todas as coisas que tinha pra comer. Cara, eu comi tanta massa, pizza e lasanha na noite anterior do jogo e eu lembro de eu ficar totalmente exausto no ensino médio, na faculdade, no profissional. Era exaustão. Eu bocejava o tempo Nossa, inteiro. é o sintoma clássico disso, né? Começa a acontecer por que sempre, que eu tô né? fazendo isso? Eu devia estar entusiasmado com o jogo, mas não tô. Eu queria tirar uma soneca. Sabe? Sim, tivemos essas velhas tecnologias de sabedoria convencional que estávamos usando para melhorar o desempenho, teoricamente, e elas não estavam melhorando. Eu basicamente terminei minha carreira cedo, prematuramente, eu estava muito lesionado para continuar correndo. Minha saúde havia sofrido, eu tinha artrite, tendinite, síndrome do intestino irritável, fiquei muito doente, tive azia, hemorroidas e foi um verdadeiro desastre. Quer dizer, teoricamente aqui está o quadro de saúde por causa do treinamento que eu estava fazendo, mas eu estava caindo aos pedaços por dentro, sabe? Dediquei minha vida para descobrir como eu poderia estar em forma, forte, magro e feliz, saudável ao mesmo tempo, sem muita luta, sacrifício ou sofrimento.
Existe uma maneira mais fácil de ser todas essas coisas que eu queria ser, que me permitisse ter mais prazer no momento e não me sacrificar, ter a minha saúde prejudicada no longo prazo? Essa foi a grande mudança em mim, sabe? E isso vem ocorrendo já há um bom tempo. Podemos dizer que vem acontecendo aí já há uns 35 anos. Uau. Continua assim que fiz esta mudança, comecei a fazer a pesquisa, quero dizer, escrevi meu primeiro livro em 82 Uau. sobre como treinar para os triatlos. Já naquela época eu estava invocando a evolução como a base principal de como treinar. Eu estava olhando para os anos anteriores de triatletas porque, em 82, não havia sequer uma década de treinamento para o triatlo. Ainda não tinha. Mas eu já tinha reconhecido que estávamos fazendo isso errado. Estávamos treinando muito, nós estávamos... Muitos quilômetros, né? Muito grande. Muitos quilômetros, acelerando muito o coração e o corpo inteiro, e havia uma maneira melhor, uma maneira mais fácil de fazer isso. Comecei a reconhecer isso em 82. Isso, foi em 82 que eu reconheci. E até uns 3 anos atrás, quando comecei a pesquisar o livro Primal Endurance, comecei a pensar, bem, toda a ciência continua a nos mostrar que a velha escolha foi provavelmente uma escolha errada. Que a dependência de carboidratos e a intenção de administrar nossos estoques de glicogênio em nossos músculos era uma abordagem equivocada, sabe? Na verdade, estava errada. Talvez devêssemos chegar a isso exatamente do extremo oposto do espectro, que era como nos tornar realmente bons em queimar gordura e, ao fazê-lo, poupar glicogênio e, ao fazê-lo, desobrigar-nos de ter que ingerir tantos carboidratos na forma de massas e pães e cereais e arroz e bolachas e tal. Claro, claro. E você tem 62 agora, Isso. né? E é mais magro do que qualquer pessoa que eu conheço. Qual a maneira mais eficaz de queimar gordura e ainda ser forte? Sim, claro, inicialmente no projeto Primal, e eu disse isso décadas antes de escrever o projeto, 80% de sua composição corporal é determinada pela forma como você come. Há uma certa maneira de comer onde você literalmente reprograma seus genes para utilizar melhor a gordura armazenada. Sério? Sim, ao contrário de acordar com fome, tomar café da manhã, ter fome no intervalo das 10h30, ter fome no almoço, lanchar à tarde, jantar e lanchar antes de ir para a cama, que é a abordagem padrão americana. Pois afinal de contas, até os velhos fisiculturistas diriam, não fique mais de 3 horas sem comer ou você acabará com seu tecido muscular. Tudo foi baseado na suposição de que tínhamos de queimar carboidratos e ter acesso a glicose e glicogênio para que os músculos pudessem continuar trabalhando. Nunca se contemplou que somos queimadores obrigatórios de gordura. Nascemos com esta incrível capacidade de extrair calorias da gordura corporal armazenada. A razão pela qual não fazemos ao longo da vida é porque você tem 2 anos e já está comendo biscoitos, bolachas, ervilhas moídas e todo tipo de carboidratos. Sorvete e tudo mais. Todas essas coisas, e assim seu corpo aprende a depender da glicose, dos carboidratos como fonte de energia, em vez de queimar gorduras. Uau. O que fazemos se mudamos a dieta não é doloroso. Você se livra dos pães, das massas, dos cereais, dos biscoitos, dos doces, refrigerantes. Bem, parece meio difícil, não é? Mas o que sobra são carnes, peixes, aves, ovos, nozes, sementes, legumes e um pouco de fruta. Alguns tubérculos ricos em amido, batata doce, coisas desse tipo. São alimentos saborosos também. Comida de verdade, né? Alimentos de verdade. Você pode usar manteiga, banha de porco e comer um pouco de bacon nisso. O que ele faz é reduzir a quantidade de açúcares e carboidratos simples que você ingere e apenas força suavemente seu corpo de maneira sutil a regular o aumento de todos os sistemas enzimáticos que acessam a gordura corporal armazenada e a queimam, permitindo que você tenha mais energia ao longo do dia sem comer muito. E a primeira coisa que acontece é que seu apetite se autorregula. Agora você entra nesse espaço onde você se torna um bom queimador de gordura e vai derretendo essas coisas. Você não está com tanta fome porque Você não está com tanta fome porque está sempre carregando uma refeição. Nas coxas, no bumbum, na barriga, onde quer que seja. Seu corpo se torna tão hábil em acessar essas calorias armazenadas que ele fala, eu não preciso comer. Isso é empoderador para as pessoas. Eu ainda amo o açúcar, sabe? Mas eu costumava usar muito açúcar, mas hoje eu tenho muito mais controle. Eu acho que quando você come muito doce e açúcar, você nunca está satisfeito de verdade. Você só quer mais e mais e mais, até adoecer. Você pensa, tô doente agora. Tem histórias do ruim. Lamar Odom comendo 4 quilos de doces. Antes do jogo, Antes né? de jogar. É louco. Sim, olha, estamos programados. Mas veja onde ele tá agora, A propósito, né? Tipo, o açúcar é uma substância muito viciante, né?
Demais. Então, continuamos programados a buscar doces, né? Faz parte daquele DNA e não mudou muito em milhares de anos. Sério? Não mudou muita coisa não, sabe? E como a gente muda a mente? A primeira maneira de fazer isso é sair da ânsia, do que você está dizendo, né? Quando se anseia por açúcar, então você come e isso apenas promove mais desejo e te leva a comer mais e acaba virando um ciclo vicioso. Sem parar, né? Na verdade, você está produzindo substâncias opiáceas que estão ocupando locais receptores que estão lhe dando essa boa experiência, né? Você tem que estar disposto a se livrar disso. Você se livra dos doces, das bebidas adoçadas, refrigerantes, chás, dos carboidratos que... Não são todos os carboidratos, mas os pães que se convertem em glicose na corrente sanguínea muito rapidamente. Agora você reduziu sua experiência diária com glicose e o seu cérebro começa a perceber que não precisa realmente de tanta coisa, né? Como resultado, o seu corpo está queimando mais gordura. Se você está sendo capaz de queimar gordura, você cria estes subprodutos chamados cetonas, que o cérebro adora queimar. Ele adora queimar cetonas e as queima preferencialmente. Você precisa de cada vez menos açúcar para manter a clareza ao longo do dia. Se você não se adaptou à gordura e você é um queimador de açúcar, né? Não é um termo depreciativo, mas usamos para descrever pessoas que não se tornaram queimadores de gordura e são queimadores de açúcar. É verdade, se você não come por algumas horas, seu açúcar no sangue cai, porque você ainda não aprendeu a queimar gordura, você não sabe como acessá-la. Aí o cérebro fala, eu preciso de glicose, tenho que conseguir isso em algum lugar. Algum açúcar ou algo assim, né? As bobagens que a gente come de manhã. Meu Deus. O sabor é incrível. Bem, Por uma hora e não depois... exatamente, mas você está com fome novamente e esse ciclo é vicioso, né? Se pudermos seguir os passos, dizemos que leva 21 dias. É por isso que eu tenho um livro chamado Total Body Transformation, 21 dias. Cortando açúcares, cortando amido, não os amiláceos, mas os carboidratos simples fora da sua dieta. Apenas concentrando-se em gorduras saudáveis e proteínas vegetais magras, seu corpo recebe essa mensagem e fala, eu não vou ingerir tanta glicose, vou aprender a queimar gordura e vou fazer isso. Depois você retira a gordura dos seus depósitos corporais. Então, com o tempo, você vai perdendo 1 quilo, 2 quilos e começa a se aproximar da composição ideal do seu corpo, né? Naturalmente. Tudo isso é uma resposta de 10 minutos à sua pergunta sobre o que é preciso para queimar gordura. Não é preciso muito exercício. É necessário principalmente uma mudança dietética. Sim, você tem que fazer algum exercício. Você não precisa ficar parado, mas você pode escolher fazer alguma coisa que seja leve. Vai ajudar a acelerar, né? Ajudará a acelerar um pouco. A maior parte acontece como resultado Sério? das mudanças que você Tá tudo faz na em sua cozinha. dieta. Você pode fazer abdominais na cozinha e não Absolutamente. fazer nada de diferente malhando, né? Qual a diferença entre a dieta primitiva, paleo, que também tem sido usado? O que é a diferença entre isso? São todas versões de um tema semelhante, que é cortar os açúcares, cortar os carboidratos processados e se livrar do óleo de semente industrial. Isso seria o óleo de soja, óleo de amido, de canola, que estão causando respostas inflamatórias em muitas pessoas e simplesmente vão para a comida de verdade. Com o Primal Blueprint, dissemos que em algum momento, se você gosta de lácteos, por que não incluí-los então em sua dieta? Eu amo isso. Amo isso. Todos esses alimentos existem em um espectro. Lácteos, leite cru, o que é bom para você. A proteína A2, que é uma forma de caseína. Poderíamos ter toda uma discussão sobre os diferentes tipos de vacas e diferentes tipos de proteínas que elas produzem. No extremo oposto, o bom final, a manteiga, o creme, todas essas coisas. Na outra ponta, a ruim, o leite desnatado, homogeneizado, pasteurizado, fica longe disso. Tem queijo para você comer, por exemplo, na família dos laticínios, tem queijos. Eu adoro queijos, eles são bons. Eu também amo Nós queijo. o incluímos em nossa estratégia alimentar porque dizemos que não há nenhuma razão real para não fazer isso, sabe? Se for o queijo certo, né? Paleo, sim, queijos artesanais. E há queijos bons e há queijos ruins também. No programa Paleo, ou na estratégia Paleo, é bastante rigorosa para muitas Sem pessoas. queijo, né? Eles diriam que não há laticínios de nenhum tipo. Sem leite, sem manteiga, sem creme, sem queijo.
Há poucas variações aqui. Variações, mas alimentos integrais, A né? maioria dos alimentos integrais é o que todos nós estamos vendo. Mesmo se você olhar para uma experiência vegetariana nesses dias, ou uma experiência vegana, realmente esses programas dietéticos funcionam em grande parte como resultado do que você elimina, não do que você está comendo. Se você elimina a porcaria e fica ao bom, desde que você esteja recebendo proteína suficiente, deve estar bem. Entendi. O que é LGN? Como isso motiva você? Sim, a LGN é se ver bem nu e é apenas um pequeno dispositivo mnemônico que temos usado nos últimos 10 anos. Acho que as pessoas já usaram antes, mas nós o fizemos um meme por um tempo, né? É apenas esta ideia de que uma das coisas que estamos buscando é apenas que queremos ficar bem nus. Eu acho que isso acontece para muitas pessoas. Isso é um subconjunto do seu objetivo maior ou um efeito colateral da intenção original. A intenção original de muita gente ao ir para o Primal Blueprint, ao Mark's Day Apple, My Blog, é que eles estão frustrados, estão doentes, não podem sair dos remédios. Eles tiveram problemas de saúde, não conseguiram resolvê-los através dos canais médicos tradicionais. Muitas pessoas vêm até mim tido essa experiência ruim na comunidade médica, sabe? A primeira coisa que eles reconhecem é que seu açúcar no sangue normaliza, ou a sua síndrome do ovário policístico desaparece, ou a síndrome do intestino irritável desaparece, ou sua DRGE, ou o que quer que seja que eles estejam lidando, desaparece. E isso é maravilhoso, então eles dizem, a propósito, também estou perdendo peso, também é fantástico, estou começando a ficar bem pelado, Legal. e isso vai se tornando um efeito colateral. Como é um dia típico de alimentação para você? O que é que você coloca no sistema? Que horas você acorda? Sim, acordo de manhã, tomo uma xícara de café por volta das 6:30. Eu gosto de café, sou um grande fã de café. Não como antes da 12:30, 1 hora. Uso o que chamamos de janela de alimentação comprimida. Agora eu vou acordar e tenho muita energia, porque sou muito bom em queimar gordura. Eu treinei meu próprio corpo para fazer isso, então... Você tem energia, você não precisa... Tenho energia. Não estou cansado por não ter comido durante as 12 horas em que estive dormindo. Isso não importa. Sou tão bom em acessar a gordura corporal armazenada. Tenho muita energia. Na verdade, vou para a academia às 9:30 ou 10 horas e faço meu treino em jejum. Às vezes será um dia de pernas, pesado. Às vezes serão intervalos de algum tipo, novamente, e eu vou fazendo. Você se sente Me bem. sinto bem. Depois, quando chegar em casa, não vou comer. Se eu chegar em casa às 11, ainda não comerei por 1 hora e meia. Em parte porque não estou com fome, em parte porque eu tenho coisas para fazer. Certo, Não sou exatamente. obrigado a dizer, oh meu Deus, acabei de treinar, tenho que comer uma barra, tenho que fazer uma batida ou coisa assim. Tem muita gente que diz isso. Tome um shake de proteína nos primeiros 30 minutos depois de despertar para começar o metabolismo. Beba um shake depois do treino. Por que que eles dizem isso? Por que que você acha que não precisa fazer? Acho que você não precisa fazê-lo, porque se você se tornar bom em queimar gordura, algumas coisas acontecem. Primeiro de tudo, você tem a energia para passar o dia. Em segundo lugar, se você é bom em queimar gordura e não está com fome, eu digo, se você não está com fome, por que está comendo? Quando você se torna bom em queimar gordura, você não entra naquela zona canibalista em que os fisiculturistas entram quando estão muito dependentes de carboidratos, que é você começar a rasgar seu tecido muscular. Porque quando você é queimador de açúcar e fica sem açúcar ou dependente de carboidratos, a propósito, eu uso glicogênio, glicose, carboidrato e açúcar de forma intercambiável. Quando você é um queimador de açúcar e não come há algum tempo, você esgotou o glicogênio em seu fígado e em seus músculos, porque seu corpo está esperando que você tenha açúcar durante todo esse tempo. E é lá que se armazena. Entendo. Mas se não se armazena muito, então quando se acaba, o cérebro fala, opa, algo errado Precisa aqui, preencher. nós temos que comer. Se não comermos, então o que a gente vai fazer? Vamos sinalizar as glândulas suprarrenais adrenais para criar o cortisol, que vai rasgar o tecido muscular para que os aminoácidos possam ser enviados para o fígado para serem convertidos em glicose para que eu possa alimentar o cérebro. É como se você estivesse destruindo o músculo que passou o tempo todo tentando construir por causa da sua dependência de glicose. Tudo isso vai embora quando você se torna um queimador de gordura, quando você se torna bom em queimar gordura. Agora, quando não come, o seu corpo sabe como acessar a gordura corporal armazenada para que seus níveis de energia não caiam, seu açúcar no sangue não cai e para que você não corte o tecido muscular. Entendi. Você pode treinar muito para tentar construir músculos e ainda não está dizendo que não precisa desse shake pós-recuperação, né? Se você aprender a comer do jeito Exatamente. certo. Agora, de novo, Interessante. se você é o velho paradigma, o velho atleta dependente de carboidratos, então
Então sim, você provavelmente quer uma refeição pós-treino porque provavelmente vai canibalizar parte do tecido muscular porque você está trabalhando em um sistema operacional totalmente diferente. Interessante. Cara, essa transformação de 21 dias é como você sai desse ciclo Sim. e entra nesse outro ciclo de queimar Exatamente. gordura, né? Também Legal, no a gente vai livro linkar Primal aqui. Endurance. Tem muito Tem muito disso lá disso lá dentro também, também. né? Isso tudo tem aqui. Mas isso é realmente específico para pessoas que querem corridas de 10K, 5K, maratonista de triatlo. Entendi. Você já fez corrida espartana? Não tem. Eu fiz uma curta, 8 quilômetros, é bem intenso. É intenso. Mas é divertido, é divertido. Quem me dera que tivesse existido quando eu estava no O meu auge, né? melhor Teria sido momento, uma máquina, porque eu era um bom maratonista, mas tive meu DNA aptidão física feita há alguns anos e eu era como 57% resistência e 43% força. Isso me tornou um atleta de resistência bom, mas eu nunca seria o melhor do mundo porque tem que ter 80% até 85%. Também me disse que eu tinha força, o que, em retrospectiva, é por isso que eu percebi que costumava levantar pesos quando eu era maratonista. Eu levantava pesos na academia, então eu mantive a minha força. Eu era um Uau. ginasta antes de ser um atleta de resistência. Você olha para as Sério? corridas espartanas e diz, uau, tem alguma ginástica, alguns movimentos tipo parkour ali, alguma coisa assim. Escalada por corda. Sim, algum levantamento pesado, todas essas coisas combinadas com a resistência, você, isso né? teria sido, Uau. para mim, nesse momento é como se eu estivesse muito atento ao meu atual nível de aptidão física e saúde e eu não quero me lesionar. É claro. Afinal, eu tenho um jogo de frisbee para jogar uma vez por semana. Você faz esse Eu jogo? jogo. Eu amo Você esse tem que vir jogo. para Malibu. Fui um campeão universitário. Sério, qual? É uma pequena escola D3, não Seja é lá o que grande for, assim, cara. né? Eu posso correr, pular. Temos que jogar em Malibu, cara. Cara, eu tô Todo dentro. domingo, 9h30. É uma Eu loucura. adoraria ir, já tem anos, mas eu É queria muito ir. divertido. Pode usar chuteira? Você pode usar, sim. Os caras usam chuteira, Legal. sim. Então, cara, é como um exército, é demais. adoraria Você ir. vai curtir. Esse é um dos treinos mais difíceis. 1 hora eu tô Vamos jogar por umas exausto. 2 horas. Tipo, oh meu Deus, ia ficar tipo, me substitua aí em 15 minutos, eu teria que voltar pra forma. Isso é legal, em Malibu, Em né? Malibu. 9h30. É, 9h30, é. vou estar lá. Legal. Tem os caras de Hollywood que vão lá. Eu vou dar um pulo lá, pode deixar. Tem Na semana 30 passada caras. tivemos 6 contra 6, e isso é o mais divertido. Oh, uau. No verão temos 10 às vezes. Uau, É um ok. pouco louco, É mas... incrível. Você toma café da manhã, depois você espera até 1h30. Ah, sim, ainda nem comemos nada. O que é essa refeição? O que é que você come? Você... Sim, essa refeição é tipicamente, pode ser que eu chamo de uma grande salada. Uma salada grande com muitos vegetais, que tem proteína e tudo mais. Você tem seu próprio Agora eu tenho tempero? meu próprio molho de salada, porque eu não consegui encontrar nenhum que pudesse colocar e me sentir assim, sabe? Que não tá cheio de açúcar, Ou né? gorduras, ou óleos não saudáveis, como óleo de soja, de que eu estava falando, ou canola. Nossos molhos para salada são feitos com óleos de abacate, que é o óleo mais saudável de todos. Tem uma salada grande com sobras de frango da noite anterior, ou um pedaço de peixe, ou alguma coisa assim sobre ela, sabe? Legal, muito bem. E aí? Depois vou até o meio da tarde, talvez no final da noite, talvez como um punhado de nozes de macadâmia. Fazemos agora uma barra de proteína. Para quem não eu sabe, vi. todos os produtos que eu faço, eles são para mim. Se não existe, eu vou lá e faço Tá aí. ele. Barra de amêndoa Barra ou de amêndoa de chocolate escuro? escura. É incrível, 15 gramas de proteína, mas na maioria das vezes são 9 gramas de colágeno. Tem mais colágeno do que um copo de caldo de osso. Eu adoro caldo de osso, mas não é uma receita rápida para se fazer, né? Quando eu Bebendo. tô dirigindo meu carro, assim... Deixa eu tirar aqui uma garrafa de caldo de osso. Sim, melhor as barras, né? Elas estão lá Interessante. porque eu estou realmente interessado em consertar. Um dos problemas que eu tenho como um cara de 62 anos tentando acompanhar 20 e poucos em uma corrida até a zona final para defender um passe longo é o meu tendão de Aquiles. E o colágeno, ele realmente funciona bem para isso. Sério? Absolutamente. Eu posso notar a diferença de quando eu como o colágeno e quando não como. Interessante. No meu tendão. No tendão, né? No tendão de Aquiles. É, eu sinto como se eles fossem O que acontece? explodir. Ele fica... Eles vão ficando doloridos o bastante para que eu me afaste. Por Interessante. semanas. Aí, nesse caso, eu comeria uma barra de chocolate dessa tarde e ela me ajudaria bastante. Eu vou ter que pegar tudo isso, vou ter que experimentar tudo isso.
Eu vou fazer isso e de tarde. Depois à noite, vamos comer um pedaço de bife. Tem uma ótima costela Wagyu que eu compro. É o meu corte favorito de carne em qualquer parte do mundo. Vou querer isso com uma tonelada inteira de vegetais cozidos a vapor ou ligeiramente grelhados com um pouco de manteiga. De vez em quando tomo um copo de vinho. Entendi. O dia inteiro? Não Não, precisa mas de ó, muito o mais que problema isso, é o seguinte. Talvez você tenha deduzido que não é muita comida. Uma das coisas que você percebe quando se torna Certo. bom em queimar gordura é que Você não precisa de muita comida. você não precisa de muita comida. Há alguns anos atrás, eu tive esse experimento mental. Pensei, bem, eu me acostumei a toda a minha vida ver o que podia fazer, ver quanta comida eu podia comer e não sentir que ia vomitar ou não sentir que ia ganhar peso. Quanta comida eu posso comer e não ganhar peso? Eu acho que muitas pessoas vivem as suas vidas dessa maneira, não é? Eles terminam o que está em seu prato. Basicamente, há muitas pessoas que correm ou se exercitam apenas para que possam comer mais. Por que você corre tanto, Lewis? Bem, eu corro para poder comer mais. Eu adoro comer. Eu também adoro comer, cara. Mas eu não quero me exigir só para poder comer mais. Esse foi o experimento mental. Então, se você reverter isso, vai ser assim, bem... Se for esse o caso, qual é a menor quantidade de comida que eu posso comer e manter minha massa corporal, manter minha energia, não ficar doente e, o mais importante, não ter fome? Acontece que é cerca de 30% menos calorias do que eu costumava comer. Sim, olha, nos últimos 10 anos, eu aprendi a me perguntar subconscientemente no meio de uma refeição: estou realmente com fome para a próxima mordida? Não tô cheio? Não seria qualquer coisa? Mas será que eu tenho realmente fome para a próxima mordida? Se eu não estou, se eu estou bem, eu pego, eu empurro o prato, eu embrulho, eu jogo fora, seja o que for, porque eu sei que vai ter comida onde eu quiser. Não é como se eu estivesse tentando guardar a comida para comer mais tarde, sabe? Não precisa encher, É. né? E se você gostar? Bem, se você gosta, continue, mas muitas vezes você entra naquele conflito onde você pensa, estou comendo isso por quê? Ainda tá Porque lá. ainda tá ué. lá. Eu tô realmente comendo porque eu gosto ou estou... Olha, eu vou contar um negócio. Eu tinha o hábito de comer meio galão de sorvete por noite. E foi assim durante uns 5 anos, cara. Parece incrível. Foi incrível, eu tava na época do meu treinamento, então eu queimava tudo. Na verdade, 9 quilos a menos do que agora eu tinha. Uau. É. Mas era meio galão de sorvete todas as noites. Era como se eu não pudesse comer apenas meio litro. Era como, meio litro de sorvete? Por que eu vou começar só pra comer meio litro, sabe? Era meio compulsivo. 3 colheres Olha, se fossem 10 horas da noite e eu não tivesse sorvete em casa, eu entrava no carro e dirigia pra comprar. Era como um verdadeiro vício em açúcar. Claramente eu me livrei disso. Às vezes eu me pergunto se eu tinha descrito isso. Meio galão de sorvete. Essa é a minha dose. Mesmo que eu pudesse ter me satisfeito com 1 litro ou meio litro, porque estava lá, porque eu podia comê-lo e escapar. Isso se tornou a minha dose. É como se as pessoas tivessem um saco de batata fritas. Você tem uma pequena porção individual de batatas, né? Ou você tem um saco grande. E Não, quando o o saco saco é inteiro, grande, é. as pessoas simplesmente vão catando assim e não param, não é? É difícil comer batata frita dos sacos grandes, né? Para os atletas que escutam, ou para as pessoas que querem voltar aos seus corpos atléticos, eu costumava ser um atleta profissional e me considero um atleta ainda. Você tem 9 conselhos básicos para atletas. Eu acho que muitos empresários também poderiam viver dessa maneira e ainda gostar de ser melhores empresários, mais produtivos, ter melhores relações, ser mais perspicazes. Acho que tudo que você faz para ser um atleta melhor te faz um empresário melhor. Com certeza. Você fala sobre sono adequado. Isso é algo que eu falo muito ultimamente. Eu tenho trazido à tona os especialistas do sono, porque apenas enfatizar que é importante Quer dormir. dizer, o sono é quando o corpo se renova, se regenera, se repara sozinho, é quando muitas das redes neurais acontecem. Para ignorar o sono é pensar, bem, eu posso dormir quando estiver morto. Bem, isso é uma lógica falsa, né? É tão crítico e tão importante. Eu mesmo tento conseguir 8 horas por noite. Se eu conseguir menos de 6, por alguma razão, me afeta, sabe? Eu sei disso. Então eu tento me redimir. Tento não deixar que isso aconteça. Tento não agendar noites tardias, porque acordo na mesma hora praticamente todas as manhãs. 6 da manhã, né? Sim, 6, 6:30. Mas se eu fosse pra cama 1 da manhã, eu ainda acordaria nesse horário normal. Então eu tenho que realmente me forçar a
Não me forçar porque eu estou cansado no final do dia. Eu tenho todo esse processo de desaceleração, sabe? O que Então, é isso? minha esposa e eu vemos um pouco de televisão depois do jantar. Nos atualizamos um pouco, colocando em dia o que quer que tenha passado na última série que vemos. Por volta das 10, vamos fazer uma pausa. Eu tenho uma piscina no meu quintal e uma jacuzzi. A piscina não está aquecida, então no inverno pode chegar a 10 graus. Entrarei na piscina e ficarei lá por alguns minutos e ficarei com muito frio. Não ao ponto de tremer, apenas é um processo por si só. Então eu entrarei na jacuzzi. Minha esposa e eu ficaremos na jacuzzi, vamos recapitular quais foram os eventos do dia, apagamos todas as luzes da casa e acendemos uma fogueira lá fora. Algo primitivo, né? Algo de homem das cavernas mesmo. Depois eu vou terminar com mais um minuto no frio, me enxugo e vou pra cama. Cara, isso me faz dormir como um bebê. Terapia de frio e calor, né? É, terapia de frio e calor. É assim que eu termino meu dia e é isso que me prepara para dormir. Faz baixar minha temperatura corporal, ou seja, eles dizem que você deve ter uma temperatura corporal mais baixa para dormir melhor. Nós mantemos o quarto por volta de 19 graus, temos cortinas de blackout. É um ambiente realmente frio para dormir, sabe? É. Eu também gosto de manter frio, é. É, Se você tomar um banho frio antes de dormir, acha que é uma coisa é uma boa, coisa boa, sim. vai ajudar você Acho a que dormir sim. melhor? Mal não vai fazer. É. Você fala de estresse e equilíbrio de descanso. Bem, há certas tensões em sua vida que são inevitáveis, né? Estresse no trabalho, estresse no deslocamento, às vezes estresse no treinamento também. Esperar 45 minutos na fila. Bem, eu estava mais estressado com o tráfego vindo pois é. Porque nunca se sabe o que vai ser. Poderia ser... Eu planejei por 2 horas, cheguei aqui em 1 hora Certo, e... isso é bom. Eu cheguei aqui em menos de 1 hora. Você tem essas tensões e algumas delas são imaginárias. Mesmo que seu cérebro pense que são reais, elas não existem. Nossos mecanismos de estresse no corpo evoluíram para lidar com situações verdadeiras de vida ou morte. Um tigre vindo sobre você, uma infecção que vai matá-lo, uma perna quebrada que pode... Seja lá o que for, o que tenha um impacto grande sobre você. Não, eu não vou perder o ensaio do meu filho, ou vou chegar atrasado ao trabalho, ou o que quer que seja, né? São coisas que provocam estresse, mas não ameaçam a vida. No entanto, o cérebro as vê como ameaças de vida. A mensagem aqui é que você tem que identificar o estresse e depois orquestrar apropriadamente certo descanso e recuperação. Agora, falamos sobre isso antes da entrevista, né? Que a meditação é uma forma de descanso e recuperação. Talvez, se você precisar de uma soneca, você pode fazer isso. Certamente, isso volta a ser uma coisa crítica no que diz respeito ao sono. Outra parte do descanso é se você é um atleta reconhecido, quando é inapropriado sair e treinar, só porque seu horário diz que eu tenho que ir e fazer 10 quilômetros hoje. Se você acordar naquele dia e se sentir como um lixo e as métricas, a variabilidade do ritmo cardíaco está errada ou simplesmente não se sente bem, então é melhor tirar aquele dia de folga do que passar por ele e poder escrever em seu diário de bordo. Sim, eu passei pelo treino, mas eu me senti como um lixo, mas eu passei pelo treino, eu treinei. Eu estava apenas descansando Apenas naquele descanse. dia, certo? A terceira coisa que você fala é sobre horários personalizados é a chave da inconsistência. Certo. Em Primal Endurance, voltamos a essa filosofia de que o corpo está em estados temperamentais para frente e para trás. Às vezes você está em estado de energia, em estado de saúde. Em outras vezes você simplesmente não está. Você não pode realmente planejar quando esses estados vão estar. Então você tem de estar disposto a ouvir as dicas. Por essa razão, dizemos que a inconsistência é a chave para uma corrida consistente se você for atleta. Quando você se sente bem, você pode ir com força. Quando você não se sente bem, recua. Tira um tempo de folga. Usamos o termo periodicidade. Você pode periodizar seu treinamento para que haja parcelas de dias de treinamento, uma semana de cada vez, em que você está realmente indo fundo, duro, e então você pode tirar uma semana de folga depois. Você pode dividi-los em segmentos anuais, trimestrais, sempre com a ideia de que alguns dias vão ser melhores, outros piores. Você vai ter a tendência de querer melhorar com o tempo, mas está bem em não querer fazer as coisas tão difíceis. Não se torne este progresso linear. Torna-se algo mais fractal, sabe? Algo que tende a melhorar, algo que vai crescendo progressivamente.
Certo. A próxima coisa que você fala é sobre a ênfase aeróbica, treinar lento para correr rápido. O que é isso? Sim, este é o mais difícil de assimilar para os atuais atletas de resistência, ou seja, muitos atletas, e eu certamente fui um desses por 20 anos, você basicamente sai e treina para se machucar. Você corre, monta, nada, com ritmo cardíaco perto do limite, certo? Por quanto tempo você vai aguentar isso? Você está treinando para machucar, e isso dói, não é? É, certo. Então, é um treino que machuca. Mas se você Isso se dói, sente pois é. duro como resultado disso, o problema é que você não está realmente treinando o corpo para se tornar, assim, mais eficiente. Você está apenas treinando a si mesmo para se machucar. Quando falamos de eficiência nas corridas, temos a premissa original de que a glicose e o glicogênio são este fator determinante no tecido muscular. Quando você fica sem glicogênio, você bate na parede. Como você administra o glicogênio? Bem, uma maneira seria comer muitos carboidratos e beber muitos géis energéticos durante a corrida, certo? Interessante. Treinando para se tornar bom em queimar gordura. Estes são os 80% de que falamos com a dieta. A outra parte para o atleta de resistência é se você treinar um ritmo cardíaco suficientemente baixo que você... Tipicamente é assim, são 180 menos a sua idade. Digamos que você tem 40 anos de idade. 180 menos 40, 140. Esse vai ser o seu ritmo cardíaco máximo em seu treinamento, não pode ultrapassar. Você ajusta seu relógio, você ajusta seu monitor para te dar um sinal assim que você chega acima de 140. E agora, talvez, você vai conseguir correr uns 13 minutos, ou correr uns 7 minutos, de 175 batidas por minuto, o que quer que seja. Porque agora, o que está acontecendo é medir o quanto você é bom em queimar gordura. É que com esse número de 180 menos a sua idade, é a maior taxa que você poderia colocar oxigênio através do seu sistema, e sabemos que você está queimando então, principalmente gordura depois. Sério? Sabemos disso porque esse é o ritmo no qual você poderia fechar a boca e respirar pelo nariz e obter muito oxigênio, ou esse é o ritmo no qual você poderia estar com um parceiro treinando e falar sem perder o fôlego. Uma vez que você começa a ter que recuperar o fôlego ou a ter que ficar sem fôlego, é quando você está acumulando ácido lático. Então você não está queimando gordura. Você não está queimando gordura ou está queimando menos e começando a queimar mais açúcar. Queremos que você esteja no ponto mais alto da sua queima de gordura, sem tocar em suas habilidades glicolíticas. Sabemos que esse número deve estar geralmente em torno de 180 menos a sua idade. Agora, a ideia é que você saia e treine. No primeiro dia que você saia, você corre 13 minutos e isso é o mais rápido que você pode ir sem que o batimento cardíaco suba mais de 140. Aí você não é muito bom em queimar gordura. Talvez você seja bom na queima de açúcar. Como eu disse, você pode ser capaz de correr 7 ou 6 minutos, mas com o tempo, se você se mantiver nesse ritmo cardíaco máximo e abaixo dele, você fica acostumado e você vai se ver correndo a mesma quantidade e queimando menos gordura. O que isso significa é que mesmo que o ritmo cardíaco não tenha mudado, você ainda está colocando a mesma quantidade de oxigênio. Agora você está queimando mais gordura. Você está se tornando mais eficiente na queima de gordura, de modo que quando você decide aumentar a velocidade e treinar com pesos, você está começando a ser um queimador de gordura muito melhor do que todos os outros ao seu redor. Só para entender, a sua frequência cardíaca ela está dilatando quanta gordura você pode queimar em base na... Não, sua frequência cardíaca está ditando a quantidade de oxigênio que você está colocando em seu sistema, porque está fornecendo oxigênio para os músculos. E os músculos estão usando oxigênio para queimar gordura. Eles podem queimar glicogênio ou glicose com oxigênio, mas também queimam sem oxigênio, entendeu? Certo. Você poderia correr um sprint de 100 metros com o nariz tapado e não haveria oxigênio envolvido. Sim, você ainda vai querer respirar. Você gostaria de respirar no final. Teria que se recuperar para reciclar, mas não precisa daquele oxigênio para queimar aquela quantidade total, sabe? Ok, entendi. Quando treinamos o corpo para se tornar mais eficiente na queima de gordura, e a propósito, é interessante que não estamos treinando o coração para ser mais forte, porque ele já é bastante forte. Então, ele não precisa ficar mais. O coração não tem relações públicas, sabe? Você entende? Ele faz o que faz, mas o que acontece é que se você se torna mais eficiente com os materiais que o coração te dá, se o coração está bombeando X quantidade de oxigênio e você não é bom em queimar gordura, você não pode fazer nada com esse oxigênio. Quanto melhor você for na queima de gordura, mais você pode usar esse oxigênio e queimar a gordura das mitocôndrias e evitar ter que entrar nessa situação de armazenamento de glicogênio, certo? Trata-se realmente de treinar você para se tornar mais eficiente na queima de gordura. Não é para sempre, mas é Entendi. certamente através da fase de construção de base.
Isso é apenas um enorme obstáculo para muitos atletas de resistência superarem, pois eles dizem: espera um minuto, eu já posso correr 7 minutos. Por que eu estou descendo para 13? Invariavelmente, em geral, vemos que eles se agarram a isto durante semanas a fio, eles se tornam cada vez mais eficientes e agora sabemos que, agora que você está correndo 7 minutos e 30 segundos, está recebendo 92% da sua energia de gordura. Para que quando você decidir correr esses 6 minutos por quilômetro, agora você esteja começando a queimar mais gordura e não tenha que usar tanto glicogênio para chegar lá. Interessante, muito legal. Intensidade estruturada, o que é isso? Em parte, significa que você tem que ir à academia e fazer algum levantamento de peso, mas não muito. Certo. Isso se você quiser ser um atleta de resistência, Sim, mesmo que você queira ser um atleta de resistência. Uma coisa que os atletas costumavam evitar como a peste era o ginásio, né? Ou se fossem, fariam 50 repetições de um peso leve porque estariam ali pensando, bem, eu tô correndo uma maratona, tô dando 3.000 repetições de rotação de perna, então eu não vou precisar disso daqui. Tá tentando levantar alguns pesos também, vai ser a chave da sua resistência, né? O que acontece em qualquer concurso de resistência longa, além de ficar sem combustível, é que sua potência diminui porque você não treinou a energia. Um exemplo seria você tem 3 colinas para subir com uma bike. A primeira você sobe com 100% da sua potência. A segunda, mesmo que você tenha energia, suas fibras musculares foram esgotadas e não foram treinadas para sustentar sua força. Agora você sobe a segunda colina com 82% da sua potência. E a sua terceira colina você vai subir aí com 65%. Bem, se pudéssemos treinar essas fibras musculares cada vez mais profundamente para sustentar o poder para aqueles esforços que requerem força real, talvez possamos subir aquela primeira colina a 100 e subir aquela segunda colina a 100 e a terceira a 95%. Fazemos este trabalho na academia, onde você carrega as fibras musculares com pesos bastante pesados, é normalmente 80% do seu máximo de repetição, e fazemos repetições sequenciais com descanso sequencial no meio. Não é como se você fizesse 3 séries de 5 e parasse. É como se você fizesse 3 repetições, descansa 10, 3 repetições, descansa 10, 2 repetições, descansa mais 10 segundos, aí depois descansa 20 segundos, até que você não consiga terminar uma boa repetição e depois o treino tenha terminado. Então, você fez apenas uma série e pode ter composto 200 repetições, mas isso carregou ao máximo as fibras cada vez mais fundo e isso lhe deu essa capacidade de sustentar a sua potência. Entendi. A próxima coisa que você fala é sobre práticas e estilo de vida. Bem, o que é isso? Então agora falamos de todo o resto, menos do treinamento. É passar o tempo com a sua família, é jogar frisbee com seu cachorro, é jogar Ultimate com seus amigos. São todas as outras coisas que tornam a vida agradável, que... Como atleta de resistência, eu sei que costumava dizer, né? Olha, eu não posso me dar ao luxo de fazer isso, porque se eu me machucar, eu não posso esquiar porque posso torcer o joelho. Bom, se você fizer o treinamento e passar este tempo na academia, é menos provável que você torça um joelho esquiando do que se você estivesse apenas indo para as pistas sem ter feito nenhum treinamento. Queremos que as pessoas tenham uma vida plena, porque o treinamento para competições de resistência deve ser a preparação para uma empreitada que você não gostaria de encontrar no seu dia a dia, toda hora. Você quer acordar de manhã e dizer, hoje eu corro esses 10K, só tenho que ir ali no banheiro rapidinho e já começo, sabe? Certo. Você fica tão ansioso porque quer colocar tudo em jogo naquele dia. O que estamos dizendo é não colocar tudo em jogo todos os dias em seu treinamento. Divirta-se, faça o treinamento certo que constrói esta fera que quando chegar a corrida, você vai curtir, você vai se divertir, você vai se apresentar provavelmente melhor do que se você tivesse feito o treinamento com o velho paradigma. Você terá conciliado as coisas, pois muitos dos meus amigos da maratona triatleta não poderiam nem viver direito. Colocam toda a energia nessa única coisa. Sim, como diz a esposa, você não pode ficar em casa e se abraçar no sábado de manhã? O marido diz, não, eu tenho que fazer uma viagem de 100 quilômetros, então eu vou correr depois disso, depois vou tirar uma soneca porque vou me sentir uma porcaria de tanto que eu fiz. Pô, tentamos olhar para a vida em geral e dizer, bem, uma vida fantástica inclui a participação desses eventos e também inclui a participação na família,
Participando da vida, né? Sim, inclui a participação na vida e não excluindo todo o resto. Que feedback você daria a um empresário ouvindo, alguém com uma agenda ocupada sobre como viver esse estilo de vida? Eles querem ser um atleta primordial na sua vida diária, mas também têm um negócio, estão gastando tempo e energia nessa única coisa. Talvez sua vida empresarial seja como uma vida de maratona que a gente estava falando, então, onde é que eles colocam essa energia nesta única coisa que não estão fazendo mais nada? O que é que você sugere? Você está fazendo isso, tem esse estilo de vida e está administrando um negócio milionário. O que você sugere a essas Há pessoas? maneiras de ter tudo isso. Mas você não pode ser o melhor atleta de resistência do mundo e um empresário realmente bem-sucedido. Você tem que escolher o quanto do atleta de resistência você quer ser. Eu sugeriria que, para mim, a melhor escolha era fazer a linha de partida com a menor quantidade de treinamento possível, para ainda dar um chute de 90% no traseiro do campo. Para mim, o objetivo é quase o quão pouco posso escapar. Para obter o máximo Para resultado, obter o né? resultado máximo, sem ter que ir, né? Porque vai ser preciso 20% do esforço para obter 80% do resultado. Não estou disposto a colocar mais os outros 80% para ganhar a coisa. E talvez eu nem sequer ganhe a coisa, porque talvez eu tenha treinado demais. Agora você está de volta ao empresário atleta de resistência. Pegue uma mesa de apoio, uma escrivaninha, eu tenho uma esteira. Cada um dos meus funcionários tem uma esteira. Sim, Sério? eu não obrigo eles a usarem, né? Eles podem se quiserem. Mas eles podem, sim, eles se solicitam e eu dou a eles. Você pode colocar em 8 quilômetros caminhando facilmente, ninguém no telefone ou mesmo no Skype saberá que você está caminhando. Porque você pode subir, ou o que quer que seja, fazer intervalos e descidas frequentes, fazer algumas flexões ou alguns agachamentos aéreos e... O que eu faço é ir a remar e levo um dispositivo de gravação em uma prancha de stand-up paddle. Se eu tiver ótimas ideias quando estiver remando, então eu vou apenas gravar as minhas ideias, certo? Ou... E se você cair Bem, é um dentro? saco plástico, eu não conseguiria. Prova Eu d'água, quase né? nunca caio dentro. Isso é Eu bom. normalmente remo por 1h30. Eu subo, me molho até as panturrilhas, depois desço quando chega ali. A outra coisa são as caminhadas. Se você quiser fazer caminhadas sérias, traga um fone de ouvido ou seu telefone, faça as ligações comerciais enquanto estiver caminhando. Eu tenho um amigo que é basicamente um bilionário que faz a maioria das suas ligações ali. Ele faz 2 horas de caminhada por dia e ninguém sabe. Ele tá caminhando, caminhando. né? Uau, ok. Incrível. Então, o trabalho duro que você faz na academia quase não leva tempo. Não é como se você tivesse que passar 1 hora na academia fazendo qualquer uma dessas coisas. Como eu disse, aquele exercício de potência máxima sustentada que acabei de descrever é basicamente o aquecimento curto. Talvez 10 minutos de execução e você está pronto. Se você pudesse fazer isso 2 dias depois ou 3 dias depois, você não fez com força suficiente naquele Certo, dia. entendi. Queremos que você leve 1 semana para se recuperar desse trabalho específico. Não significa que você não possa caminhar no dia seguinte ou fazer qualquer outra coisa, mas você simplesmente não gostaria de repetir isso. Certo, exatamente. Este é o componente estrutural orquestrado para esta coisa, onde quando você coloca tudo junto, você pode ter tudo isso. Você pode ser um empresário eficaz e pode competir contra todos aqueles outros caras que afirmam que vão te dar uma surra na corrida de 10K ou na corrida espartana ou seja lá o que for. Certo, eu amo isso. A gente tava falando sobre a dieta, mas a última coisa é recuperação boa. Quando você sabe que você tá treinando demais? Bem, existem todos os tipos de métricas. Quer dizer, se você acorda de manhã e não dormiu bem, tá dolorido, é porque treinou demais, talvez. Não deveríamos sentir essa dor de alguma Sim, forma? quero dizer, não acho apropriado sentir. Você pode senti-lo no dia a dia, mas não semanalmente. Você pode se sentir dolorido depois de um treino ontem ou há 2 dias. Acho que se você ainda estiver sentindo-se dolorido por dias a fio, então você provavelmente está fazendo muitos exercícios difíceis. Ou talvez você esteja exagerando ou fazendo errado. Entendo. Isso é um indicador. Temos uma métrica que usamos chamada variabilidade do ritmo cardíaco. Você pode comprar estes dispositivos que medem o tempo entre os batimentos cardíacos. Você pensaria que gostaria de ver um ritmo metronômico como uma quantidade exata de espaço de tempo entre cada batimento cardíaco? Acontece que isso é uma indicação de sobretreinamento.
De fato, queremos que o coração bata quase na demanda para o que quer que esteja sendo chamado em tempo real. Pode haver um salto de 0,8 segundo, e depois de 1,1 segundo, e depois 1,2, depois um salto de 0,8, e depois um salto de 0,9. Isso é variabilidade do ritmo cardíaco. Se você tiver uma boa pontuação dessa variabilidade cardíaca, provavelmente é um bom indicador de descanso para você treinar de novo. Certo, legal. Algumas perguntas que ainda tenho para vocês. Tem sido uma ótima informação. Quero que todo mundo confira primalblueprint.com para ver todos os livros, especialmente Primal Endurance, o novo, mas todos os livros, produtos e tudo mais. Se você é um dono de restaurante, você também pode aprender sobre isso. Algumas perguntas para você. Você fez toneladas de entrevistas durante a última década, né? Tudo que foi feito. Qual é a pergunta que ninguém nunca lhe fez, mas que você já quis responder? Uau, você devia ter me dado mais tempo para pensar nisso. Tem alguma coisa em mente? Não, é porque eu já fui em tantas entrevistas e me fizeram perguntas e eu teria que pensar um pouco mais nisso. Certo. O que é algo pequeno que você fez e realmente se orgulha que as pessoas não sabem disso? Não é tão pequeno assim, mas muita gente não sabe que eu ajudei a conseguir o triatlo nos Jogos Olímpicos, mudando drasticamente uma das regras do esporte. Sério? Nas Olimpíadas? Bem, eu não consegui entrar pessoalmente, mas estava em uma diretoria da União Internacional do Triatlo, que era a Federação Internacional para o Esporte do Triatlo. Uau. Durante os primeiros 15 anos de triatlo, não foi permitido o desenho da bicicleta. Convenci a diretoria a mudar essa regra para permitir o desenho da bicicleta, o que irritou todos os principais triatletas do mundo na época, mas era a única maneira de entrarmos nos Jogos Olímpicos. Sério? Sim, esse movimento nos permitiu ter corridas onde 50 pessoas poderiam estar próximas umas das outras, e não foi preciso desqualificá-las por estarem muito próximas para o draft. Isso resultou Uau. num evento muito mais telegênico. Era só seguir uma pessoa de cada Exatamente. vez, né? Interessante. É. Então, você se qualificou para as Olímpicas, certo? Sim, na maratona. Na maratona, não no triatlo. Qual a maratona mais rápida? Eu corri 128. É. Isso é bom. Muito É. rápido. Bem, não foi rápido o suficiente, mas naqueles dias, quer dizer, É sim, rápido, nos era... anos 70 e 80, é muito rápido. Imagine que é um dos seus últimos dias na Terra e daqui a muitos anos, e todos os livros foram apagados, tudo que você criou se foi, e você tem um pedaço de papel ao lado da cama e todos os seus amigos e famílias estão lá, e te pede para escrever 3 coisas que você sabe que são verdades sobre a sua experiência. As 3 verdades simples para eles, essencialmente todas as suas lições e... Quais seriam essas 3 coisas que você diria serem suas verdades? A primeira é que se fosse fácil, todos estariam fazendo, entendeu? Faz sentido? Absolutamente. Com certeza. A segunda é absolutamente encontrar tanta alegria em cada momento quanto você puder. Em outras palavras, viva no agora. Viva no agora. E a terceira seria... estar sempre em um relacionamento Sempre numa relação? Que tipo de com relacionamento? outra pessoa ou consigo mesmo. Ok, e por que isso? Bem, porque antes de mais nada, eu acho que estamos preparados para ter algum tipo de relacionamento, e é o que eu acho. Não apenas preparados, estamos conectados para estarmos em um relacionamento. É o que eu acredito. Não tem que ser uma pessoa para sempre, mas temos relacionamentos que vêm e vão. Eu acho que na maioria das vezes, quando se está em um relacionamento, você está experimentando, assim, as melhores partes da vida. Se você não está em um relacionamento com outro, mas está se relacionando bem consigo mesmo, tem esse amor próprio, mesmo assim você é capaz de experimentar essas coisas. Isso é legal. Ao contrário de dizer que sou solitário, que estou bem sozinho e posso atravessar a vida e fazer assim o que quer que seja, sabe? Certo, isso é legal. Foi algo que pensei agora, sabe? Não, é ótimo, isso é ótimo. Pelo que você é mais grato na sua vida nesse Nossa, momento? cara. Meu Deus. Cara, a lista é tão longa. Sou grato pelo meu caminho e como ele me levou até onde estou. Sou grato por cada coisa ruim que me aconteceu e houve muitas delas.
Sou grato por minha esposa, por meus filhos. Eu tenho uma esposa fantástica, sabe? 2 filhos fantásticos. Sou grato pelo tempo em que vivemos, que me permitiria falar com milhões de pessoas, porque há 20 anos atrás não teria sido capaz de fazer isso. A internet e esta capacidade de alcançar dezenas de milhões de pessoas não existiam. Sou grato por isso. Sou certamente grato pela minha saúde e grato pela boa comida. Quer dizer, apenas... E a propósito, quero dizer, acho que isso é importante. É passar um pouco de tempo a cada dia apenas. Quer dizer, eu me lembro que sou grato por esta caneta fantástica que escreve perfeitamente quando eu estou tentando tomar notas. De onde vem a caneta, né? Certo, eu amo isso. As 2 últimas perguntas. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo para gastar em uma coisa, tivesse que gastar em alguma coisa, no que você gastaria? Uau! Para resolver um problema no mundo, em que você gastaria para que ele automaticamente mudasse isso para sempre e fosse resolvido? Eu gastaria em um projeto alimentar que não só alimentaria as pessoas, mas também alimentaria sem causar mais problemas no futuro. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer ao causar mais problemas no futuro. Podemos fornecer grãos para a maior parte do mundo, mas tudo o que podemos fazer é mantê-los vivos o tempo suficiente para contrair diabetes do tipo 2, escorbuto, doença de beriberi ou qualquer outra doença, sabe? Alimentando para depois ficar doentes. Doenças e depois custa mais grana, Certo? né? Não quero parecer duro sobre isso, mas há muito mais do que o fornecimento de grãos. Eu gostaria de resolver o problema alimentar do mundo. Eu provavelmente faria algo como um programa de pastoreio massivo que recuperaria terras desertificadas usando os métodos de Alan Savory para cultivar os pastos e animais de pastagem e criar mais solo superficial. Esse seria o único projeto que eu provavelmente faria. Sim, eu acho que é um projeto viável. Isso é legal. Pergunta final, e antes disso, onde é que a gente tem que ir, né? Para primalblueprint.com, mas você tá nas redes sociais também, onde é que a gente se conecta? Sim, Marksdale Apple é meu blog. É o melhor lugar Ok. para me encontrar. Todo dia tem um artigo. Todos os dias você tem um artigo. Sim, há 10 anos. Você faz a maior parte da escrita, Sim, eu faço né? muita escrita. Muito Agora bom. eu tenho segundas-feiras, é uma pergunta e resposta. Isso é fácil, mas às sextas-feiras nós fazemos uma história de sucesso. Legal. Isso é sempre alguém escrevendo em a história deles, né? Tem sido assim por 8 anos, é fenomenal. Temos no sábado uma receita. Isso é legal, muito bom. Eu quero te agradecer, Mark, por ensinar a geração jovem a viver jovem numa idade mais avançada. É incrível, você tem 62, né? É. Eu tenho 33 e eu acho que você tá em melhor forma que eu. Ah, que Você isso, tem uma você está tonelada em de ótima energia, tá forma, magro. cara. Você vai estar em melhor forma, com certeza, pela primeira vez, né? Mas sua consistência em educar o mundo e educar a si mesmo é muito legal. Aprender a evoluir, isso é inspirador e eu quero te agradecer Obrigado. pelo seu compromisso e consistência no ensino da educação e seu alcance de 10 milhões de pessoas e tá acontecendo de uma maneira poderosa. Eu te agradeço por isso. Muito obrigado. Minha última pergunta para você é: qual a sua definição de grandeza? A definição de grandeza é viver uma vida de graça e de felicidade e sucesso da maneira que você acredita. Mark Sisson, muito obrigado, cara. Valeu. Eu agradeço. E não havia uma pessoa com excesso de peso. Eu assisti esse filme, acho que se chamava Amazing Grace, numa igreja afro-americana. Agora, 80% das mulheres afro-americanas estão acima do peso. 80% hoje? 80%. E por que isso? Bem, porque são alvo da indústria alimentícia.